Irmãos, mais uma vez, boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós, amém? Irmãos, apesar de ser uma palestra, eu vou tratar aqui de um texto bíblico, não tem como tratar desse assunto sem basear na palavra de Deus, o nosso argumento aqui todo é bíblico, então o meu propósito aqui é expor o conteúdo que eu trouxe. E se prepare aí, traga a sua pergunta no final do tempo da palestra. Então, eu quero crer que vai haver dúvidas, perguntas aí dos irmãos. Então, a gente vai fazer essa interação com aí tentando responder algumas perguntas dos irmãos. Então, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Vamos ler de 1 a 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, de 1 a 9. Eu vou ler o texto, os irmãos acompanham. Diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Vamos orar? Santo Deus, Pai bendito, todo-poderoso Senhor, estamos aqui na Tua presença nesse dia, onde queremos aprender mais sobre relacionamentos, segundo a Tua palavra, e sabemos, ó Deus, que a instrução da Tua palavra é vida para cada um de nós. Abençoa, ó Pai, principalmente os adolescentes, os jovens, mas sabemos que essa instrução é para toda a igreja, para todos nós. Os pais também desperta, cada pai para a sua responsabilidade, o seu compromisso de orientar seus filhos. Ó Deus, traz uma reforma, ó Pai, na nossa vida, nesses assuntos. Tem misericórdia de nós, somos pecadores, nada somos diante do Senhor. Nos santifica, nos dá forças para enfrentar a dificuldade do assunto e que o nome do Senhor Jesus seja exaltado em tudo isto. Amém. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, então, vamos tratar aqui, é um momento de palestra, como falei, eu quero pontuar algumas questões do texto também, mas me acompanhe no argumento. A minha ideia é ser claro, o mais claro possível, direto. A minha ideia é ajudar os adolescentes, os jovens, os pais, e quero dizer aos irmãos que como seria bom se todos tivéssemos a instrução que veremos aqui? Como seria bom? É claro que muitos de nós não tivemos a mesma instrução, mas é momento de meditarmos e mudarmos aquilo que pode ser mudado com a ajuda de Deus. Mas então, nesse capítulo 7, Paulo ele está tratando com a igreja de Corinto sobre a questão de relacionamentos. Porque os judeus, eles tinham uma visão de relacionamentos e já os gentios viviam uma vida mais desregrada.
na questão dos relacionamentos. Então, muitos judeus, já era prática dos judeus, na verdade, ser direcionados para o casamento. Leia o Antigo Testamento e você vai perceber, desde Gênesis, que o judeu ele era treinado e direcionado para o casamento. As pessoas não casadas, as mulheres não casadas ou estéreis, era uma vergonha. Havia um fardo social muito grande em você ser uma mulher sem filhos. E isso era vergonhoso, as mulheres se humilhavam, elas oravam para poder então ter a graça da vocação da maternidade. Então, havia essa situação que direcionava aquele povo ao casamento e havia a promessa do Messias. Desde a queda, desde o Gênesis, o Messias seria o descendente da mulher. Então, através do casamento e da procriação, o povo judeu buscava o Messias que viria. E cada filho que nascia havia uma expectativa ali, de que seria talvez aquele o Salvador. Então, todos esperavam a vinda do Salvador. Mas agora nós estamos no Novo Testamento. E havia então uma dificuldade ali, como eu falei, de uma vida desregrada por parte de muitos. Mas agora eles eram convertidos. E havia também quem depreciava o casamento. E que dizia assim, não, a vida solteira, isso é coisa de gente inferior, as paixões carnais. A vida solteira é uma vida mais elevada. Então, os coríntios estavam em dúvida se a solteirice era algo legítimo à luz do Novo Testamento. Né? Eles estavam em dúvida. Eles escrevem para Paulo sobre a questão do casamento. E Paulo, então, vai tratar aí um pouco sobre essa questão. Como o texto aí é muito claro e é bom basearmos nosso assunto aqui no texto, Paulo diz, verso 1, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um ao seu próprio marido. Então a vida de solteiro é boa. É bom, ele diz aí, é bom que o homem não toque em mulher. Mas não é bom que viva abrasado. Não é bom que viva na impureza, no desgoverno da sua vida sexual. Por isso que no final, no verso 9 do texto que lemos aí na sessão, caso não se dominem, que se casem. Então a solteirice é algo bom, mas para aquele que tem vocação para a solteirice. Martinho Lutero, e muito aqui do que eu vou falar é baseado nos escritos de Martinho Lutero, que é um personagem muito interessante para considerarmos quando tratamos a questão do celibato, que ele foi monge e depois casou e foi muito bem casado e feliz. Então, Martinho Lutero, ele é interessante ouvi-lo e muito do que eu vou dizer aqui é baseado nos seus escritos. E Martinho Lutero diz nos seus escritos que o celibato só pode ser exercitado quando é presente de Deus. Presente é o quê? Dom de Deus. Preste bem atenção nisso. O celibato, a solteirice. Quando eu falo celibato, a gente pensa muito na vida religiosa, que na verdade os católicos, os padres, as freiras, faziam votos de celibato. Mas em tese o solteiro, pelas escrituras, ele não pode viver uma vida sexual ativa, porque isso seria quebra do mandamento, não adulterarás. Então alguém, pela perspectiva cristã, que quer permanecer solteiro, ele tem que então olhar para as outras pessoas e entender que não é lícito, não é a relação com as outras pessoas ali, o próximo, não pode haver contato sexual, intimidade fora do casamento, certo? Então, por isso que a gente está usando aqui o termo celibato, certo? Então, entendam assim. Então, pressupõe-se pelas escrituras que
alguém que não case, né, vai esperar o casamento, vai viver uma vida, né, uma vida ali reservada para isso, né, ou se preparando para casar, né, ou então conformado e grato a Deus pelo dom, pelo presente de conseguir viver a vida de solteiro. Certo? Então, o celibato só pode ser exercitado quando é presente de Deus. Quem não o tem deve casar. Quem não tem o dom do celibato, se Deus não lhe presenteou com esse dom, você deve se preparar para casar. O jovem, claro, pode ainda ter dúvidas, deve orar. Então, o normal é casar, certo? O normal, de fato, né, Deus lhe deu desejos, inclinações, né, quanto ao sexo oposto, mas isso é para ser satisfeito dentro do casamento, certo? Então, na Idade Média, onde Lutero estava ali, pregava-se, não, a vida religiosa, a vida celibatária, a vida dos padres, das freiras, essa é a vida mais elevada. Quem casa vive uma vida inferior. Mas o que Paulo está dizendo é que a vida de solteiro ela é boa. Mas uma obrigação, um celibato obrigatório é desumano e leva ao pecado. Então aqueles monges, aquelas freiras, né, que não tinham vocação, muitos deles, faziam voto de não casar, né, o voto de castidade. Só que isso, irmãos, era um tormento para aquele povo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas há muitas histórias trágicas do que acontecia nesse celibato forçado. Certo? Então, Paulo não é contra a solteirice. Ele diz que é uma coisa boa, certo? Mas não ordena, não obriga ninguém a abraçar essa solteirice. Então, quanto ao que escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. É bom. Não está dizendo que é obrigatório. É bom. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa. E cada uma o seu próprio marido. Então, na verdade, não só havia uma depreciação do casamento, e não só os monges e as freiras não casavam. Muitos não casavam, mas viviam uma vida de fachada. Não casavam, mas viviam uma vida imoral. Depreciavam o casamento como uma coisa ruim, uma situação que trazia tribulação, angústia, sofrimento. Exaltavam a vida de solteiro, mas não viviam como solteiros. Irmãos, não é assim que muitos fazem hoje? O mundo odeia o casamento. Claro que o casamento tem os seus problemas, né? Não existe família perfeita, casamento perfeito. Mas aí as pessoas estão aí nessa guerra, né? Cada vez mais polarizada, mulheres dizendo, não preciso de homem. Homens dizendo, eu não preciso de uma esposa. Mulheres dizendo, eu não preciso de um marido. E aí fogem do casamento. Mas como é que vivem? De fachada. Ou, assim, se forem cristãos, né? Porque, na verdade, lá fora, as pessoas vivem a vida de sexo casual. Aí fora, os jovens muito cedo, né, não pensam em casamento e já começam uma vida de promiscuidade, de sexo casual. E outros, quando vão amadurecendo, então vão fugindo do casamento, né, mas não têm a vocação para permanecer solteiros. Então vão viver o quê? Abrasados. Certo? Então, essa depreciação do casamento, não pense que é coisa só de hoje, não. Viu? Essa coisa das pessoas, casamento é ruim, né? A mulher diz, eu vou ter que me submeter a um homem, o homem, eu vou ter que aguentar aquela mulher, casamento é difícil. Isso aí, essa depreciação do casamento, isso aí já existe, já sempre existiu. Essa propaganda contrária ao casamento,
Só que, irmãos, Deus nos criou com uma natureza que a maioria de nós não vai ter o dom de permanecer solteiro. E o remédio para isso é o casamento. Então, biblicamente falando, a maioria de nós vai ser direcionada para o casamento. Precisamos pensar nisso, nos preparar quanto a isso. Sabe o que é que o povo fazia na Idade Média? Eles faziam assim, sabe o que era a questão do mosteiro, dos conventos? O pessoal pensava assim, se eu pegar esse grupo de meninas aqui, de crianças, de adolescentes, colocar elas trancadas dentro de um convento, elas não verem rapazes, elas não vão pensar em rapazes, então elas vão ficar ali na castidade, né? Se eu pegar um grupo de rapazes trancado dentro de um mosteiro, só que eles faziam isso e trancavam, mas na cabeça daquele povo que não tinha o dom, era o dia pensando nessas coisas. Então não adianta você trancafiar, colocar a pessoa lá no deserto, né? Teve um pai da igreja, Jerônimo, que ele foi para o deserto e ele ficava lembrando das dançarinas de Roma lá. Ele foi para fugir da tentação, né? Só que estava dentro dele. Então, esses votos, essa vida forçada, esse celibato forçado, não há paz verdadeira nele. Isso é uma fachada do mundo. Certo? Entenda isso. Esse desconforto que você sente, jovem, quanto a essa questão de pensar nisso, na possibilidade de um dia casar, e tudo isso aí mostra que há uma natureza. Você não é um pedaço de pau e de pedra. Você tem sentimentos, você tem inclinações. Só que isso é para ser satisfeito onde? No casamento. Isso é para ser satisfeito onde? Dentro de uma relação de pacto. Não nas relações casuais, que não dão garantia nenhuma. Aí o que é que acontece? Começa um namoro. O namoro não é um casamento, mas dá a ideia não. Tem um compromisso sério, então pode ter contato íntimo. Que é meu namorado. Aí começa ali. Muitas vezes a coisa vai mais do que deveria, aí acaba o relacionamento. Daqui a pouco, não virou nem a semana, o namorado já está com outra. Qual é a segurança que o namoro, que esse relacionamento dá para você? O único lugar seguro para um relacionamento, para você colocar o seu coração, é o casamento. O autor daquele livro que eu coloquei a capa, né, da Monergismo, ele diz que o namoro é como você escalar uma montanha, mas sem usar aqueles aparelhos de corda. Aquilo ali, você escala. Aquilo ali, caso você escorregue, aquilo ali lhe segura. Então, o relacionamento fora do casamento, ele não tem segurança nenhuma. Você pode se arrebentar. Muitos morrem, né, nesse caminho de ciúme, caminhos de morte. Então, irmãos, nós temos que entender que essas coisas, temos que pensar nessas coisas, certo? Então, se você ler o texto de Lutero, você vai perceber que o pessoal escrevia contra o casamento, os príncipes, né, os nobres. Mas o que era a castidade deles? O que era a castidade deles, né? Ou seja, era não casar, mas eles viviam de qualquer jeito fora. Viviam uma vida imoral. Certo? Então, saiba disso. A solteirice é uma bênção, não é pecado ficar solteiro. Claro que para você permanecer nesse estado, você tem que ter o dom para isso. E o casamento não é uma condição inferior à vida de solteiro. Certo? O casamento não é nenhuma das duas condições. Né? Cada condição, vindo de Deus, sendo a vocação de Deus para você, você pode viver bem. Agora, se é para ficar solteiro no pecado, abrasado, é melhor que case. Mesmo que o casamento traga um monte de dificuldade. Mesmo que casar seja você dizer, é muito problema. Aí vai vir filho, um monte de boleto vai chegar. Né? Vem a crise aí agora, coronavírus, aí ninguém sabe o dia de amanhã, na questão econômica.
Né? Então, mais, irmãos, Deus nos chama, isso aí também é a vida da fé. Então, Deus nos chama à nossa vocação. Então, se você não tem o dom de ficar solteiro, comece a orar. Se você não ora, comece a orar. Comece a se preparar. Prepare os seus filhos para o casamento. Não ache que é uma opção ficar vivendo como o pessoal do mundo aí faz. Vivendo aí de relacionamento casual em relacionamento casual. Muitos não casam até os 30 e poucos anos, né? Alguns por circunstâncias queriam, mas não conseguiram. Mas eu digo assim, de propósito. E até chegar ao casamento, muitas vezes passou pela mão de não sei quantas pessoas. Depois, às vezes, fica difícil até casar. Porque leva traumas, tem uma série de outras questões, né, que podem incorrer aí. Então, irmãos, nesse capítulo 7, certo? Paulo trata de alguns assuntos. Saiba de uma coisa, Deus não nos deixou sem luz nessa questão. Tem muitas coisas sobre Deus, sobre a Bíblia, que Deus não revelou, que não foi o propósito de Deus. Mas sobre essa questão da vontade de Deus para nós, da pureza, no caso dos solteiros, e na pureza dos casados também, sobre essas questões, nós temos algo a dizer na Bíblia. O capítulo 7 de 1 Coríntios é um exemplo disso. Então, nós temos essas verdades reveladas de Deus para as nossas vidas. Então, o grande problema da igreja é que em muitos momentos da nossa história, nós temos ignorado essas verdades, não temos transmitido aos nossos filhos. É claro que isso aqui que estamos fazendo é uma responsabilidade maior dos pais ensinar os seus filhos. Mas aqui como igreja, eu não estou querendo interferir no seu pastoreio da sua casa. Você, homem, você é o pastor da sua casa. Não estou querendo tomar a sua função. Eu estou aqui como ministro do Evangelho, expondo a verdade e lhe orientando, para que você, desperto, possa também ajudar a sua família. Então, se você ler, havia impureza lá naquela época. Paulo já havia tratado das questões de impureza, certo? Então, Calvino diz que na igreja de Corinto havia uma tola superstição que os levava a supervalorizar a condição celibatária, desprezando o estado matrimonial. E isso tem acontecido hoje também. Em que sentido? O casamento é a última coisa da lista. Dos sonhos do jovem. É a última coisa. Primeiro, claro que não é errado você, se Deus lhe der a oportunidade, estou dizendo que é errado você se preparar, estudar. Isso é bênção também. Mas volto a dizer, em primeiro lugar, você deve buscar as coisas relativas à salvação, né? Você deve buscar estar bem com Deus espiritualmente. E depois disso, eu creio que uma das coisas mais importantes para uma vida saudável é a questão familiar, a questão do casamento. E claro, o trabalho, essas coisas também vão ter o seu lugar. Mas não podemos colocar o casamento como o último lugar nos nossos planos. Certo? Então, eu já falei da depreciação do casamento. Certo? Então, é bom, Paulo diz que a vida de solteiro, né, é bom quando o homem pode receber estas coisas aí. É bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a própria esposa. Então, preste bem atenção. Nem casar, né? Claro que não é muito claro que não é pecado, né? Casar. E ficar solteiro também não é pecado. O problema é que as pessoas querem ficar solteiras para, segundo eles, né, aproveitar a vida e ter relacionamento casual, sexo casual, com quem quiser e fazer o que quiser. Aí lá depois, lá na frente, se der, pense em casamento.
Certo? Então, devido ao estado do mundo e da natureza humana, o normal é casar, a menos que você tenha o dom da parte de Deus. Mas o casamento não é uma imposição, uma obrigação. É uma questão de bom senso. Você não é obrigado a casar, não estou dizendo isso. Você não é obrigado. Mas o casamento é o remédio contra a impureza, a imoralidade, a fornicação. Então, se você vive abrasado, isso é um sinal de Deus para você, para que você busque o casamento. Se você vive abrasado, se você não se domina, se você não tem o governo completo dessa questão na sua vida, ore a Deus e busque o matrimônio. Claro, um bom casamento, né? Para a glória de Deus. Você como cristão, com alguém cristão, que entenda essas coisas, né? Que você possa buscar no Senhor o casamento. Não estou dizendo que casar, estou dizendo que assim, vai sair de qualquer jeito casando com qualquer um, não, né? Pelo contrário. Só estou dizendo assim, que se você não tem o presente de Deus, o dom do celibato, se prepare, né, para a questão do casamento. Mas nunca, irmãos, devemos ter cuidado para não ficar depreciando o dom do irmão. Se o irmão tem o dom de ser solteiro, isso é maravilhoso. Ele vai ser uma bênção no reino de Deus, como solteiro. A igreja, às vezes, não valoriza esse dom, né, dos irmãos que têm essa vocação. Fica pressionando, às vezes, o irmão ali. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? O seu dom não é o do outro não é o seu. Então, a gente tem que respeitar muito essas coisas. Às vezes, a igreja cria um ambiente que é até constrangedor você ser solteiro. Muita gente não quer estar na nossa comunhão porque parece que não tem espaço para os solteiros. Então, devemos ter esse cuidado. Então, o casamento é o remédio de Deus contra a impureza, a imoralidade, a fornicação. Ou seja, o casamento... Ah, pastor, mas vai ter um monte de problema. O casamento é problema. É outro pecador, vai brigar comigo, vai isso, vai aquilo, vai vir crise. É melhor você passar dificuldade sem estar pecando, né, quebrando o mandamento de Deus, do que você viver no pecado, na imoralidade, numa falsa paz. Porque, na verdade... Você, cristão, essa vida aí que o mundo lá fora vive, isso não é para você. Se você é crente de verdade, esse estilo de vida aí que o pessoal vive, isso não é para você. Deus não lhe fez para ficar aí, passando aí de mão em mão, um relacionamento sem propósito. Não estou namorando, sim, mas qual o propósito? Não tem compromisso. Não, namoro, o compromisso é o namoro. Não. O compromisso bíblico para o relacionamento amoroso é o casamento. Não existe namoro. O namorado, ele não é diante de Deus, da palavra de Deus. Não existe formalmente nada. O namorado, enquanto não disser o sim no casamento, ele é um próximo. Você deve considerar aquela pessoa, ele não é seu cônjuge, ele não é seu marido, ele não tem, né, não há responsabilidades mútuas ainda, não há um pacto, não há uma aliança. Aquela pessoa, ela é um próximo. E, biblicamente, nós devemos tratar o próximo com pureza, como um irmão, uma irmã. Né? Isso é muito claro e a Bíblia fala disso, né? Contra os relacionamentos consanguíneos, entre parentes. Só em pensar nisso a gente acha nojento, né? As pessoas fazerem isso. Mas no passado havia esse tipo de relacionamento entre os pagãos. Então, enquanto você não casa, aquela pessoa, para você, é um próximo, é um irmão, não é nada seu ainda. Então as pessoas, esse livro, né, da monagismo, ele diz isso, as pessoas deram para o namoro um status que ele não tem. E aí criaram os limites, né, outros limites ali, que vão além da palavra de Deus.
E aí as pessoas se envolvem, se entregam no relacionamento chamado namoro, e aí acaba que depois acaba aquele relacionamento e muita gente sofre a dor do divórcio depois do namoro. Muita gente nunca foi casado e está sofrendo a dor igual um divórcio. Porque se deu de coração, de corpo e alma para um relacionamento que não tem pacto diante de Deus. Não tem aliança, não tem base, não tem sustento diante de Deus. Então, o casamento e uma contentação nele é uma prescrição do Senhor para os que não possuem o dom da continência ou da castidade. Ou seja, com a bênção de Deus é um meio de santificarmos os nossos corpos, evitando o pecado da imoralidade sexual. Então, esse desejo que Deus lhe deu, ele é real, Deus sabe disso, mas ele é para ser satisfeito num ambiente seguro, que é o casamento. Certo? Então, Calvino diz aqui, seria bom que o homem se abstivesse de mulher, caso pudesse fazê-lo, mas a capacidade de viver fora do estado conjugal não é concedida a todos. Certo? Claro que os não casados estão livres para... Tem mais tempo, né? Casamento tira tempo, parece um monte de coisa para fazer, né? A vida é mais corrida. Então, você, solteiro, deve pensar nisso. Né? Porque também há muita romantização do casamento. Às vezes a pessoa acha que vai resolver todos os problemas dela. Não, o casamento ele vai trazer mais desafios para a sua vida. Certo? Então, há um certo sentido em que o solteiro ele tem uma felicidade, né, de ter mais tempo para servir ao Senhor. Certo? Ele tem menos inquietação, preocupação e fadiga. Então, se você já acha que tem problemas, né, como solteiro, não ache que o casamento vai diminuir. Porque tem muita gente que casa para fugir dos problemas. Né? Isso é uma fuga ignorante, né? No sentido de que a pessoa que faz isso ela não entende o que ela está fazendo. Certo? Então, o resumo aqui é que se a pessoa puder ter o dom de não casar, isso não é ruim, é bom. Certo? Mas só é possível essa opção quando Deus concede o raro dom da castidade. Certo? De modo geral, o ser humano não foi criado para isso. Ou seja, você foi criado para isso mesmo. O pessoal diz assim, ter filho é sofrer, né? Casar e ter filho é sofrimento. Pronto, você vai ter que enfrentar essa realidade. Essa é a vida. Você vai ter que enfrentar isso para a glória de Deus. Certo? Você vai ter que enfrentar essa realidade. O peso da vida matrimonial. Então é melhor que você seja honesto. Porque, volto a dizer, essas pessoas que vivem aí fora, casamento não presta, homem não presta, mulher não presta. Mas há uma hipocrisia, não há uma honestidade. Porque eles querem viver o matrimônio, mas sem o pacto. Eles querem ter relacionamentos, mas sem compromisso. Então, a vida cristã não resolve os seus problemas. É mais difícil mesmo. Ou seja, ser honesto que rapaz, se eu não tenho o dom de solteiro, então vou ter que casar. Mas vai ter um monte de problema. Deixa eu fazer uma lista aqui das vantagens e desvantagens do casamento. Não é muito problema. Sim, mas você vai ter que enfrentar isso. Certo? Então, jovens, né, os adolescentes que já vivem num mundo aí de alta promiscuidade, uma geração, né, que tem aí esses aplicativos de relacionamento, as próprias redes sociais, os filmes, é uma cultura que todos nós também já viemos disso, mas isso tem se agravado nos últimos dias. Então, essa vida de sexo livre, casual, sem compromisso, não é para você, jovem crente. Você não vai ser feliz nessa vida aí. Se você é regenerado, se você tem o Espírito de Deus,
Você não é perfeito. Não estou dizendo que é fácil. Né? Não estou dizendo que isso aqui é fácil ou que não tenhamos pecado. Todos nós lutamos, né, em alguma medida, contra o pecado. Mas Deus, então, nos chama a viver uma vida honesta, né, uma vida, para quem não tem um dom, uma vida matrimonial. Certo? Então, para nós, não serve. Sabe por quê? Lá fora, para eles serve isso aí, de ficar vivendo assim, não é hora de casamento, só vou perder meu tempo, meu dinheiro, minha saúde. Isso aí não tem futuro não, muitos dizem, né? Só que eles não creem em vida após a morte, em juízo de Deus. Os pessoal aí que vive nessa vida aí, eles não creem em Deus, ou então se creem, eles não creem no Deus das Escrituras, o Deus que cremos. Então é difícil casar, a vida é difícil, mas depois, se você for fiel a Deus, claro, a base é a graça, né? É a obra de Cristo no coração. Mas, irmãos, depois do nosso sofrimento aqui, nós herdaremos a vida eterna. Isso não é assim, porque o pessoal diz que a gente cristão fica injetando essa utopia, né? Mas não é porque é uma utopia, é uma realidade. Nós, cristãos, nós vivemos dias ruins aqui, nesse mundo. Às vezes o casamento traz dias ruins, de luta, de conflito. Só que se é o que Deus tem para nós temos que entender isso, que tudo vem do Senhor. E que essa vida aqui, ela vai ter problemas, e que no final Deus vai nos recompensar, nos galardoar pela sua graça. Certo? Então, esse povo vive assim. Vou aproveitar a vida, vou ter minhas experiências. Eles vivem assim porque eles não creem em Deus, não creem em vida após a morte, eles não creem que o salário do pecado é a morte. Eles não têm sensibilidade espiritual de que estão entristecendo. Né? Eles não têm o espírito, né, na verdade, para entristecer, porque eles não são regenerados. Então, para eles funciona. Certo? Para eles funciona. E aí eles fogem do casamento. Irmãos, vamos pensar aqui. Se Deus não existe, se não existe céu e inferno, então eles estão certos mesmo. Viva o máximo que você puder. Se o evolucionismo está certo, se a gente veio de uma ameba, evoluiu, né? De um coacervado, aí foi virando um peixe, depois virou um anfíbio, depois virou um macaco, não sei o que. E se Deus não existe, então realmente não tem base moral para nada, não tem ética. Pode fazer o que quiser, aproveite a vida ao máximo, porque morreu, acabou. A questão é, você acredita em quê? O que é que a Bíblia diz? Você acredita na Bíblia? O que é que a Bíblia nos ensina? Que existe um Deus santo, um Deus eterno. Claro que você não é aceito por ser sem pecado. Deus sabe que você é pecador. Você é aceito pela graça por meio de Cristo. Mas Deus que lhe salva, Ele não está tão preocupado só na sua felicidade temporária. Deus está preocupado com a sua felicidade eterna, com a sua salvação. E o propósito de Deus para nós é a santificação. Claro que somos pecadores, não somos perfeitos, mas Deus vai nos mostrando. Então, se você é um crente verdadeiro, Deus vai lhe mostrar isso que eu estou lhe dizendo. Qual é a vida que Deus tem para você? Então, irmãos, nós sabemos que há uma vida por vir. Temos que suportar os dias difíceis para alcançar essa felicidade final. Então, o ímpio, ele está no caminho largo. Há caminho que para o homem parece ser bom, mas no final são caminhos de morte. Parece bom isso aí. Você é jovem, vá, faça o que quiser. A vida é sua, o corpo é seu. A vida é só uma, né? O pessoal diz, não, é a sua vida. Esse negócio de crente, isso aí vai jogar a tua vida no lixo.
E a voz de Satanás e do mundo vem de várias maneiras. Né? Você vai se preocupar com isso aí, mas ninguém faz isso é coisa do passado, e vai vir todo tipo de discurso. Mas, irmãos, o que estamos dizendo aqui é o que está nas Escrituras. Certo? Então, muitos são guiados pela cultura e pelo senso comum. E pensam, hoje, tem muita gente convicto, decidido, que o mais sábio a fazer é não casar. E eles estão aconselhando, fuja do casamento. Pelo amor de Deus. Alguns que já casaram, né, divorciaram. Outros que não ainda, mas aí fora no mundo já há uma propaganda anti-casamento muito forte. Certo? E essa questão do feminismo, né? Também, essa questão da liberação sexual, a questão da igualdade, né, dos gêneros, tudo isso aí também vai agravando toda essa situação. Né? As decepções, esses relacionamentos casuais, aí fica com um com o outro, aí se decepciona. Né? Começa a namorar com um rapaz, aí... Não, é relacionamento sério, aí começa a permitir, aí depois o rapaz acaba, no outro dia já está com outra na mesma rua. Homem é tudo lixo, é tudo que não presta. Não é isso que acontece? É assim. Mas escolheu errado, né? Homem não presta, mas quem é que escolheu? Qual foi o homem que escolheu? Quem foi que escolheu, né? Qual foi a direção que foi tomada? E homem também que já vê, né, todas as mulheres, nenhuma presta para casamento hoje, né, não existe mais mulher para casar, né, as mulheres agora estão aí nessa condição aí, e aí generalizam também, e aí muitos estão convictos que não querem casar. Mas a verdade, irmãos, é que isso é antinatural. Esse negócio de todo mundo ficar solteiro, né, isso aí não é antinatural. O dom do celibato é um dom raro para um ou outro ali, abençoado, que Deus tem um propósito santo ali na vida daquela pessoa, como o apóstolo Paulo, né, outras pessoas ali. Então, nós fomos formados de modo geral para o casamento. Então, o casamento não é uma opção descartável. Nossa geração, né, nós como geração, é que nos precipitamos aí em decisões erradas, em caminhos errados. E muitas vezes nos afastamos tanto desse padrão bíblico que às vezes fica difícil voltar. Mas o caminho, irmãos, ele está aí. Né? A Bíblia nos mostra o caminho. Certo? Então, muitas pessoas aí agora estão... Qual é a decisão do povo agora? Não, é viver individualista, né? Não casar, viver só para mim mesmo. Meus sonhos, viajar, fazer isso, fazer aquilo. Né? Tudo isso aí é o que está na mente aí de muitos. Certo? Então, independente do que se diga, o fato é que homem continua precisando de mulher e mulher continua precisando de homem. E a fuga do casamento não é a castidade verdadeira, isso é fachada. As pessoas fogem do casamento para ficar vivendo o sexo casual. Então a regra geral é: Deus criou homens e mulheres para o casamento. Então você, pai, ore, prepare o seu filho para isso. Prepare para escolher. Na hora de escolher, claro que você não vai forçar um candidato para o seu filho, mas na hora de escolher, a autoridade, quem dá o filho em casamento, especialmente a filha, é o pai, pelo menos na cultura bíblica, né? Então, o patriarcado, né, que é odiado, né, que os filmes aí atacam, né, mas que é para proteção dos filhos, né, da mulher. Porque muitas vão aí, não é contra o patriarcado, então aí escolhe aí os cafajestes, os trastes, e aí depois nenhum homem presta.
E muitas famílias isso acontece porque não tinha um pai que foi lá e disse, não, esse cara não presta. Você não vai casar com esse cara, não presta. Isso é um traste, não serve para você. Aí depois tinha um professor meu que ele dizia que... Ele tinha um livro sobre relacionamento, né, com várias dicas lá. Aí ele dizia o seguinte, que esse negócio aí, você, pai, preste bem atenção, porque isso é um bumerangue. Principalmente filha. Você não faz não age como patriarca, aí vai dar problema lá na frente, o casamento, volta para dentro de casa. A filha volta para dentro de casa. Se errar, acaba acontecendo isso, né? É claro que o certo é você querer que eles se resolvam lá, mas aí não deu certo o relacionamento. Você tem que acolher, vai fazer o quê? Então, irmãos, é um trabalho, né, de uma vida. E nós aqui estamos pincelando a questão. Muitas vezes já erramos nessas questões e precisamos, talvez, ver onde foi, pedir a graça de Deus, né, retomar o padrão bíblico da coisa, porque isso tem consequências, né, na nossa vida. Certo? Então, se você não tem o dom da solteirice, você não vai ficar em paz sendo solteiro. É mais ou menos o que Farel disse para Calvino, né? Calvino, ele gostava muito de estudar, era um humanista, e ele não queria virar pastor, não. Esse negócio de ser pastor e ir para o ministério. Ele queria ficar estudando as humanidades no quartinho dele lá de boa, escrevendo livro, né? Comentário ali de um filósofo ou outro. Aí Farel chegou e disse, Deus amaldiçoe essa tua paz, né? Essa tua paz pecaminosa. Né? Então, essa paz, né, que o pessoal quer viver na solteirice, né, não é uma paz abençoada se a pessoa não tem o dom para isso. Então pense nisso. Não adianta você querer se isolar do mundo, viver no mosteiro. Se você tem essa inclinação para o casamento, isso vai estar com você lá e isso vai... Lutero dizia que o celibato forçado era quase viver dentro do purgatório na Terra. Era uma coisa... Veja, que Lutero casou tarde, né? Depois dos 40. Ele fez o voto de celibato, mas ele tinha aquele conflito, né? Ele não tinha o dom daquilo. Então, ele depois relata aí na sua pregação, no seu comentário, que aquilo era sofrido para ele. Então, o jovem, a Bíblia, Deus sabe que isso é sofrido. Mas não tem remédio fácil. Não tem remédio instantâneo. Vai dar trabalho. Você vai ter que se preparar. Você vai ter que buscar em Deus um companheiro crente, temente a Deus, fiel. Não é... Porque nós somos de uma cultura imediatista, de soluções rápidas e fáceis. Então, para concluir aqui, abrir para as perguntas, certo? Se você não tem o dom para a solteirice, então vai ter que se submeter aos dias turbulentos do casamento. Essa paz na vida solteira pecaminosa é uma falsa paz. Se você não tem o dom do celibato, Deus te chama a abrir mão desta vida tranquila de solteiro, que para você é um caminho de morte, se você ficar no pecado. Somos chamados, não chamados como crentes, a viver de fachada no mundo, né? Mas viver de modo bíblico. Não quer dizer que você vai deixar de ter pecado, né, quando casa, não quer dizer isso. Mas não vai estar vivendo diretamente ali num pecado, né? Porque as pessoas hoje se juntam, né, e alguma coisa aí que não é o padrão, né, do casamento. É claro, irmãos, que esse é o padrão, é o ideal. É claro que nós estamos muito longe desse ideal, certo? É claro que, como eu estava conversando com minha esposa, né, é claro que a sociedade hoje ela criou um celibato forçado, porque o jovem, quando é que o jovem vai ter condição muitas vezes de ter uma casa própria, um carro, uma profissão? Qual a idade que ele consegue ter isso?
Daqui que eu consiga ter... Não, a mulher diz, não, só caso com um rapaz que tiver carro e casa. Só caso se ele der o mesmo conforto que meu pai me deu. Às vezes o pai demorou 30 anos para poder chegar naquele padrão, sofrendo. Aí a mim não, só casa agora se tiver a mesma vida que eu tenho na casa dos meus pais. O rapaz vai ganhar um salário mínimo. E aí vai esperar o rapaz... Então, a nossa sociedade é uma crise geral. Né? A falta de prosperidade, né? A falta de prosperidade da nação. Então, tudo isso, né? Você vai ter que estudar e vai demorar, e depois da graduação vem a pós-graduação, mestrado, doutorado. E nem sabe, muitos nem conseguem, às vezes, um emprego depois disso tudo. Aí vai ter que preparar para o concurso público. Então, a nossa cultura, ela é difícil. Ela é difícil mesmo. Né? Mas nós temos que pensar. Ver o que a Bíblia está dizendo. Ver o que está aí. E ver. Você vai se conformar com o mundo? Ou você vai buscar a orientação bíblica, né, da palavra de Deus? Então, irmãos, é só um pontapé inicial, né, na questão. Não é uma palestra bem introdutória. Né? Eu não tratei de detalhes, né? Essa questão de namoro, corte, essas coisas assim que o pessoal fala, né? Detalhes, né? De beijo, se não beija, se beija, se não beija. Né? Não falei disso, né? Se vai beijar no namoro, se não vai. Né? Mas eu não falei isso até, mas assim, é o geral, né? Porque a verdade é que o relacionamento íntimo é para o casamento. A gente é fraco, mas não justifica. A gente fica se justificando e tal. Tem a circunstância, a demora, é real isso aí. A demora, né? Tudo isso aí é uma realidade. Mas o padrão é esse. Fora disso, vivemos abrasados. Se estamos abrasados, a saída para isso é o casamento. Não é a solução de todos os problemas. Mas é o que Deus, para onde Deus aponta para nós. Então, eu vou encerrar aqui a parte da minha palestra e vou abrir para perguntas. Então, fique à vontade para fazer as suas perguntas. Diga lá, minha irmã Gisele. Eu creio que isso é, assim, na minha opinião, né, se o jovem celibatário ele tem que ficar obrigatoriamente na casa dos pais, eu creio que isso é uma questão muito particular. Em geral, a ideia bíblica é assim, que enquanto você é solteiro, você está debaixo de alguma medida da autoridade dos seus pais. Né? Isso é muito forte, principalmente para a mulher. Né? Mas eu creio assim, se a pessoa ela é celibatária, mas ela já é uma adulta, ela tem um trabalho dela, a vida dela, eu não vejo a obrigatoriedade dela seguir a vida, ter que ir para se mudar. Porque, na verdade, também não vejo problemas ficar na casa dos pais. Né? Porque ela ainda está solteira, não casou. Entendeu? Então, na minha opinião, tranquilo. Se a pessoa quiser ficar na casa dos pais, ou se sair. Em geral, quando a pessoa fica adulta, se ela se desenvolver, tiver um ofício, uma profissão, a tendência é ela seguir a vida dela, né? Agora, o vínculo dessa pessoa... Porque assim, irmãos, celibatário não é viver isolado. Né? O dom da solteirice não é você ficar enclausurado, isolado. Então, mesmo que a pessoa saia da casa dos pais, um exemplo, mas assim, essa pessoa ela vai ter que conviver com gente. Então, o fato da pessoa não casar não quer dizer que ela vai viver só. Então, em geral, ficar na casa dos pais é interessante, porque vai ter aquele contato ali, né? Mas se a pessoa tiver uma vocação, um chamado que ela tem que sair de casa, eu particularmente não vejo problema. Né? Mas o corte do vínculo de autoridade é muito forte, acontece realmente no casamento. Por isso que a Bíblia diz em Gênesis, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois são uma só carne, uma nova família. Então, no casamento ali surge um novo núcleo familiar. Né? Então, por exemplo, a Bíblia é patriarcal, certo? Então, enquanto a mulher não casa, o jovem não casa, o patriarca é o pai. Quando ele casa, o marido agora é o líder.
da casa. Certo? Então, o solteiro, ele acaba tendo ainda... Ele está ainda debaixo da autoridade dos pais de uma maneira mais forte. Ao casado, o pai não manda mais. Tem que ter o respeito pelos pais, o respeito continua, honrar os pais, né, depois que você casa. Porém, depois que a mulher casa, o homem, quando casa, ele vira o cabeça da sua casa, e a mulher agora está debaixo da autoridade do marido, ela tem que ser submissa ao marido. Claro, no Senhor, né, naquilo que é Bíblia. E o solteiro não, ele não tem esse rompimento, né? Mas assim, se o solteiro, depois que ele fica adulto, ele tem uma profissão, ele vai morar em outro contexto, isso acaba distanciando um pouco, eu creio que ele acaba tendo autonomia maior. Mas é bom ele estar vivendo a vida familiar, a igreja, ele se aconselhar com os pais, né? Fica ainda essa autoridade dos pais muito forte ainda na vida do solteiro. Não sei se eu respondi, né? Mas eu não acho assim que é obrigatório a pessoa ficar para sempre, não. Mas é o normal que o solteiro ele não fique isolado. Então, ele precisa, né? Então, por exemplo, Paulo, você viu o apóstolo Paulo, ele era um celibatário, um solteiro. Tudo indica que ele era um viúvo, porque o judeu geralmente casava. Então, há uma chance muito grande de Paulo ter ficado viúvo e não casado mais, como Calvino também, como Simonton também, ficou viúvo e nunca mais casaram. Mas essas pessoas não viviam sozinhas, isoladas do mundo, não. Entende? Então, a vida de solteiro não é essa vida egoísta sozinha que o mundo promove hoje, né? Você fica ali no seu mundo, não. Você tem que conviver, vida de igreja, vida familiar. Isso é importante. A gente acaba adoecendo muito nessa vida muito egoísta, muito em si mesmada, né? Então, acho que é saudável se a pessoa ficar na casa dos pais. Se sair, manter um contato próximo, né, com a família. É bom. Mas, assim, eu acho que a Bíblia não dá uma regra final, né? Eu não acho que os pais também deveriam obrigar os filhos. Não, você é solteiro, então eu lhe ordeno, fique aqui para sempre aqui. Também acho que os pais... Eu acho que isso aí é ir além da autoridade do Senhor. Os filhos têm que obedecer no Senhor. O cara é adulto, ele tem a responsabilidade, a vocação dele, ele vai ficar... Acho que isso aí vira uma tirania, se o pai força, né? Tem pai que quer para sempre, né? Exercer tiranicamente ali aquela autoridade. Então eu acho, é uma opinião minha isso aí, certo? Pode ser que outro pastor pense diferente. Então, assim, eu acho que os pais têm que entender que o filho não é mais um bebê, uma criança. Então, se ele é celibatário, se ele não casou, mas ele é um adulto, né? Ele vai viver a vida dele, a vocação dele. Então, acho que tem que ter essa prudência aí. Sim, irmãos, a Bíblia, a questão do namoro misto, tanto a nossa confissão de fé que explica a Bíblia, e toda a Bíblia nos mostra que, de fato, o namoro misto ele não é o padrão de Deus para nós cristãos. Nós estamos unidos a Cristo espiritualmente. Nós somos luz no Senhor. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Há uma união mística, íntima, do crente com Cristo. Então, por lealdade a Cristo, você deve casar no Senhor. Ah, mas a menina é muito linda, e isso, aquilo, tem 2 graduações, e não sei o quê, mas não é crente. Sim, mas a sua fidelidade é Cristo em primeiro lugar. Então, esse casamento misto, é claro que, pela misericórdia, Deus pode lhe sustentar, os filhos podem se tornar crentes. Mas assim, irmãos, o casamento é um jugo. A Bíblia fala do jugo desigual, né? O jugo é uma carroça e tinha 2 bichos carregando ali, puxando a carroça. O casamento misto é um jugo desigual, um puxando para um lado, outro para o outro. Pare para pensar. Pense comigo. Você acha que a salvação é pela graça, mas não é uma graça barata. Você acha que ir para o céu é fácil? A Bíblia diz que é um caminho estreito, é uma porta estreita, ou seja, que é difícil, é uma luta. Embora não é por obras, mas não é que seja fácil. Porque o caminho do mundo é largo, o caminho para a vida é um caminho estreito. Então, já é difícil você ser crente, servir a Deus. O ímpio é como você, assim, você está querendo servir a Deus, ele está lhe puxando para trás.
Então já é difícil ser crente, já é difícil servir a Cristo e ir para o céu. Aí você pega alguém que, em vez de lhe ajudar, porque pecador já vai ser, né? Mesmo se casa com crente, ele vai ser pecador, ele já vai ter as dificuldades. Aí você casa com um descrente, vai ser mais difícil ainda. Mas deu certo, casou com um descrente, depois se converteu. Né? O namoro evangelístico, né? Foi lá, namorou, aí depois a pessoa se converteu. O pessoal chama de namoro evangelístico. Para cada caso de namoro evangelístico que você pode encontrar, tem milhares de outros casos de gente que casou e se desviou depois. Casou com um descrente. Mas deu certo o meu caso. Sim, mas o seu deu certo, pela misericórdia de Deus. Mas há muitos outros casos que o cara se desviou e desceu ladeira abaixo na fé, naufragou na fé, por conta de um relacionamento misto. Então, o casamento já é difícil, tudo isso que a gente já falou, né? E você casar misto, mas tem dinheiro, é bonitão, o cara é bonitão, né? Aí depois está apanhando dentro de casa do bonitão. Está levando uma sola dentro de casa. Então, assim, a Bíblia, Deus, assim, a vontade de Deus é a sua santificação, certo? No decreto de Deus, Deus permite que a gente, às vezes, não cumpra a vontade dele. Então, tem gente que a vontade de Deus revelada é não case. Que a Bíblia vai dizer isso, não case. Mas eu vou e pronto. Aí tem gente que vai e casa, né? Deus permite no seu decreto eterno que isso aconteça. Mas não quer dizer que é a vontade do preceito, a lei, né? Não é a vontade do preceito. E isso vai exigir de você muitas dores, arrependimentos e sofrimentos no final. Certo? E digo mais, não é só a questão, viu, do misto, não é só se a pessoa não é membro da igreja, não. Você tem que casar no Senhor. E nem todos que estão na igreja são crentes de verdade, regenerados, servos de Deus. Então, é difícil demais, pastor. É difícil mesmo, ninguém está dizendo que é fácil. É tanto que a ideia bíblica é que quem acha um esposo alcançou o favor do Senhor. Um bom casamento é um dom de Deus. Como a solteirice que eu falei que é um presente de Deus, um dom de Deus, um bom casamento também vem de Deus. Então, você tem que buscar em Deus isso. Não vai ser fácil, não vai estar de bandeja. Então, assim, conselhos, a Bíblia, né, Deus como um pai, ele diz, não vá por esse caminho. Ele não vai lhe obrigar a não ir. Se você quiser, você vai lá e você vai acabar casando com um descrente. Depois vai ficar, depois às vezes é disciplinado, mas depois se arrepende, o conselho tira a disciplina, você vai continuar membro da igreja. Só que, assim, você vai carregar esse fardo, né? E a sua vida vai ter muitos problemas e vai ser muito difícil. Então, mas assim, a igreja, nós como igreja, entendemos que é pecado. O namoro misto, né? Na verdade, o namoro, ele é uma questão cultural, certo? O namoro diante de Deus não é nada ainda, né? Em tese, um namoro cristão, ele deveria ser focado no casamento e a pessoa não poderia se envolver no grau de um casado. Ele não pode olhar para aquela outra pessoa como se já fosse seu. É uma pessoa que não é nada seu ainda, você está conhecendo com o propósito de casar. Então, namoro, se a gente conceber a ideia... Porque, assim, no livro lá, ele diz o seguinte, que antigamente o pessoal falava assim, fulano de tal, com fulano de tal, estão namorando, como um ato. Hoje é assim, eles são namorados, assim, já é um status, né? Já muda lá no Facebook, no Instagram, o outro é meu namorado. Aí é como eu disse, daqui a pouco acaba, no outro dia está com outros. O que é que ele é seu, né? É meu namorado. Daqui a pouco acaba e está com outro. Então, meninas, o que as mulheres principalmente, né? O que vocês devem esperar de um homem honrado de Deus é que ele queira casar. Se ele está com você só
para se aproveitar de você, só se você quiser testar, né? Ser feita de tola e sofrer depois. Então você tem que procurar amadurecer, orar, esperar o tempo de Deus e procurar alguém que lhe dê essa base aí, né, bíblica. Então, o namoro misto é pecaminoso, né, nesse sentido, mas o casamento ele é de Deus, então se casar, está casado, né, vai viver a vida conjugal com o incrédulo. Se o incrédulo consentir, você não vai poder separar, a menos que haja traição. Então você fica preso àquele casamento, a menos que haja uma traição ou ele vai embora e fuja. A deserção obstinada. Então você casa com o incrédulo, aí vamos citar um exemplo aqui. Você casa com o incrédulo, aí está, 2 anos de casado, aí a parte incrédula chega para você, jovenzinho aí, ó. Jovenzinho que quer casar com um descrente. Aí a parte incrédula chega para você e diz assim, ó filho, eu lhe amo demais, mas para a gente continuar vai ter que ser relacionamento aberto. Você vai ter que permitir eu ter outros homens. A mulher chega, eu não aguento ter um homem só. Como é que você vai exigir monogamia dessa pessoa? Ele não é crente, ele não crê em Deus, ele não crê na Bíblia. Qual o padrão que você vai poder dizer assim, não, isso é pecado, é errado? Não tem, meus irmãos, não tem. Se você buscar o namoro misto, casamento, você vai ver que não é, isso é ilusão. O pecado ele ilude. Isso aí é enfeite. Né? Que dá certo, que não sei o quê. Não vai dar certo isso aí. Né? Alguns casos raros podem chegar até o fim, mas porque uma parte teve que engolir muito sapo, né? E ficar ali. Aí, pela graça de Deus, alguns se convertem, né, também. Mas não vá por aí, não. Escute a orientação de Deus e procure no Senhor, né, algo sólido. Mais alguma pergunta, irmãos? Marlene? Não, assim, não creio que cristãos de denominações diferentes. Assim, irmãos, a regeneração é uma obra de Deus na alma. Né? A regeneração é uma obra do Espírito. Então, Deus é soberano, ele age pela palavra. Então Deus não converte gente só na presbiteriana. Onde há a verdadeira pregação da palavra, Cristo é pregado. Então eu creio que Deus pode salvar, a pessoa pode ser uma crente verdadeira em outra denominação. Né? Na verdade, o que vai distinguir é detalhes ali. Né? Por exemplo, tem igrejas que o batismo é só por imersão, outras que não batizam crianças. O sistema de governo. Então, assim, eu não creio que seja um jugo desigual. Só que se você a mulher escolhe um rapaz que é de outra congregação, se ele não quiser vir para a sua igreja, você vai ter que ir para lá, para a igreja dele. Ou se ele lhe enganar, diz, não, eu vou para a sua igreja, eu vou ser da sua igreja, né, para poder casar, né, para poder lhe pegar ali. Não, vamos casar, vai dar certo, eu vou ser batista, sei lá, outro grupo aí. Aí depois de um tempo, não, eu não gosto dessa igreja não, vamos para a nossa mesmo. Você vai ter que ir. Então fique atento, fique ligado nisso aí, né? Porque a mulher, ela vai acompanhar o marido. Né? Então, às vezes, na hora de... Você tem que estar atento nisso, né? Porque às vezes, na hora de conseguir o casamento, a pessoa ela pode... Não, vai dar certo, não se preocupe com isso não, eu vou para a sua igreja, isso é besteira. Então assim, veja o grau de comprometimento dessa pessoa com a denominação deles. Né? Veja o grau, né? Analise antes. Você que é mulher, porque o homem é o cabeça, então ele vai dirigir, a martelada final é do homem. Né? Então você que é mulher, pense muito bem nisso. Certo? Então veja o comprometimento. Será que se acontecer essa decisão dele, para você, vai ser difícil ir para esse outro grupo? Então, por exemplo, para uma jovem reformada ir para uma igreja pentecostal é muito complicado. Então, você está namorando com um rapaz pentecostal, pense bem nisso. Né? Pense bem.
Porque senão depois você vai ter que estar lá, né, no culto, né? E não é como você acredita. Isso separa namoros, né? Então às vezes isso aí acaba namoro. A pessoa ela fica se iludindo, depois ela percebe, não, aquela pessoa ali é daquela linha ali, não tem jeito mesmo. Porque tem, isso aí é real. Então tem pessoas que às vezes até começa a ler a doutrina reformada, gosta de uma coisa ou outra, mas ele continua sendo de inclinação pentecostal. Então você que é reformado, você que é presbiteriano, abre o seu olho. Abre o seu olho quanto a isso aí. Porque tem gente que vai continuar sendo daquela linha ali para sempre. Então a gente se ilude, não vai dar certo, romântico, né? Coisa do romântico. Vai ser feliz para sempre. Aí depois você está lá, vai ter o acampamento da sua igreja, aí vai vir pregar lá Alain René, aí você vai ter que ouvir um pregador pentecostal lá de outra igreja lá. No acampamento do rapaz lá. Vai ter que ir. Vai ter que ir. Ou então se você tiver um poder de sedução muito grande, aí você vai ter que convencer, né? Só que não é um relacionamento bom esse. Né? Que a mulher fica tendo que seduzir o homem ali para poder conseguir o que quer, né? Assim, a gente tem que, o relacionamento é amoroso, né? Tem que ser algo, né, tranquilo ali, não um jogo de poder, né? Não ficar querendo dobrar o outro, né? O bom, já é difícil a vida cristã, o bom é que os dois andem juntos. Mais alguma dúvida? Eu creio que o tempo já avançou muito, né? Talvez seja bom a gente dar uma pausa, encerrar e, se Deus permitir outra oportunidade, a gente voltar, né, a estar juntos aí tratando desse assunto. Vamos orar então? Senhor, louvado, exaltado seja o nome do Senhor em toda a terra. Queremos te louvar, ó Pai, por estarmos aqui, podendo ouvir estas verdades da tua palavra. Ó Deus, toma os jovens aqui, adolescentes, crianças. Prepara, ó Deus, para o futuro. São homens do futuro, mulheres do futuro. São o futuro da igreja, do país, da sociedade. E que venham ser pessoas íntegras, honestas, que venham encontrar alegria em Cristo, em meio às lutas da vida, e que venham obedecer à tua palavra. Ó Deus, toma os pais também, capacita, ó Deus, cada pai a cumprir o seu papel, e que as nossas famílias venham florescer para a glória do Senhor. Perdoa nossas faltas, ó Pai, erramos nesses alvos, pecamos, não somos puros por natureza, nos desviamos, sabemos que é a tua graça que nos preserva. Te agradecemos por isso, ó Pai. Continua nos lavando, nos purificando de todo pecado, e que o nome de Jesus seja exaltado nessa obra de santificar-nos. Santifica, ó Deus, o teu povo, venha o teu reino, seja feita a vontade do Senhor. Em nome de Jesus oramos gratos. Amém. Irmãos, nós encerramos a palestra. Eu creio que agora teremos uma confraternização aqui. Não sei se vai ter, acho que tem um moto ainda, né? Não tem um moto. Então vai ter aqui agora a confraternização. Então, você que é nosso convidado, não se ausente, não vá embora. Vamos ter aqui um coffee break, né? Comes e bebes aqui. Foi preparado aí pela SAF, é uma homenagem aos adolescentes, tá? Então sintam-se adolescentes abraçados, né, pela nossa SAF, pela igreja. Então que Deus abençoe os adolescentes e que vocês venham ser adolescentes de Cristo, né, para a glória de Deus. Então encerro assim, Deus abençoe cada um.